frequência, essa altura aqui vai ficando cada vez mais alta, né? Então, a gente despreza a partir de 240 km, que é o razoável da gente, né? Então, o funcionamento, ele bate, volta. O efeito Doppler consegue determinar a velocidade de cada uma dessas gotas. Então, agora eu preciso mudar todo o software para observar. Essa é a torre do radar, do novo agora, né? Tem 15 metros de altura, 12 metros de diâmetro. Essa antena tem 10 metros de diâmetro, que está dentro do radoma de 12. O tamanho da antena é o que dá a precisão. Então, quanto maior a antena, menor é o ângulo de abertura. Então, esse ângulo aqui de abertura do radar é de 1 grau, enquanto o outro era de 3 graus. Então, a gente consegue ver bem, né? A altura, aqui é o detalhe, o desenho da própria fotografia. E esses detalhes aqui, então, são todos os números correspondentes. É bom para o pessoal da eletrônica, né? Então, para a gente, moral da história, a fotografia de todo o esquema, de todas as peças que formam o radar. E aqui as principais características desse radar. Algumas diferenças. O radar antigo ele tinha 600 kW, daqui tem 850. O radar antigo, a antena era de 4,5 metros, essa daqui é de quase 10 metros. Com isso, o ângulo de abertura do tiro é de 1 grau agora, enquanto que o outro era de 3 graus, era mais aberto, né? Com isso, esse daqui tem multifrequências, né? Ele varia, a frequência dele aqui varia de 700 a 2.400, de 500 kHz a 1.400 kHz. Com isso, eu tenho o alcance do radar. Eu posso alcançar 300 km, 200 km, 100 km. Com frequência mais alta, eu consigo uma resolução maior. Então, esse radar ele pode chegar até uma resolução de 125, uma quadrícula de 125 por 125 metros. Só que aí eu tenho que abranger, a distância tem que ser bem menor, porque eu não consigo captar as informações muito distantes. Nós optamos em trabalhar com o dobro da precisão do outro. O outro era 2 por 2 quilômetros, nós estamos trabalhando 1 por 1 quilômetro, com a mesma abrangência do anterior, né? Aqui é a fotografia do pessoal indo lá na Alemanha, fazendo a verificação do radar antes de ser importado para cá. As peças desmontadas lá na Alemanha. Aqui é uma diferença entre o radar atual e o radar. O que está em vermelho é o radar atual, o que está em preto é o radar antigo, né? Então, é uma comparação do nível de qualidade que a gente aumentou. Hoje, a gente tinha um problema sério que eram as chamadas propagações anômalas, que são os ruídos criados pelo radar. Pelo efeito Doppler, onde eu consigo detectar a velocidade do objeto, e sempre o que eu estou querendo iluminar é chuva, e chuva sempre está em movimento, então a gente fez uma rotina no software. Nós falamos para o software o seguinte: tudo que estiver parado, você jogue fora. Aí só sobra a chuva. Então, agora eu retiro o ruído com uma colocação no software falando, só me mostra o que está em movimento. Com isso, agora, eu retirei todo aquele ruído. Isso a gente vai ter um ganho muito grande nas acumuladas, que a gente tinha um problema de acumulada, e o desenho que a gente fazia era por eliminação. A gente punha uma propagação anômala, a gente tinha que fazer o desenho e retirar esse desenho. Hoje, eu retiro isso aí por software, pelo efeito Doppler, né? Aqui, em termos de usuário final, o que muda? Muda como se eu tivesse uma máquina fotográfica de 1 mega e passo para uma máquina de 14 mega, né? É a mesma coisa, seria para o radar. A fotografia vai ser a mesma, só que a qualidade da foto é que vai ser diferente. Então, para o usuário final, ele vai ter um nível de qualidade, de resolução e frequência e outros produtos que o radar antigo não tinha. Eu tenho uma iluminação em 2 direções, então eu consigo ter um efeito tridimensional da gota, digamos assim, né? Eu consigo... cada corzinha dessa significa uma intensidade de chuva, e essa é a área de abrangência. Concentro aqui em Biritiba-Mirim, que é um município próximo de Mogi das Cruzes. Acho que vocês vão fazer uma visita lá na sexta-feira, né? Aqui é outro exemplo do produto, né? Essas fotos aqui ainda são do radar antigo. Então, a diferença vai ser no tamanho desses pixels aqui, né? E aqui também a gente tem um nível de qualidade melhor. A gente consegue agora observar chuvas de 0,5 milímetro a 300 milímetros. Tá? Então, a gente ganhou na amplitude da escala e ganhamos também na precisão, né, e no tamanho da partícula, né? Outro exemplo.
E um outro conjunto de equipamentos que nós temos são a telemetria, que é a observação em campo, né? Essa telemetria, basicamente, ela tem um sistema de alimentação, que, dependendo do local, a gente utiliza painel solar. Se tiver condições, eu pego, então, em vez de utilizar esse módulo, eu uso a alimentação da concessionária. Utilizo vários meios de comunicação. Nós temos aqui, caso hoje em dia a moda está sendo a comunicação por celular, né? Mas podemos usar satélite, UHF, internet, se for no escritório do DAE, e assim por diante, né? A distribuição dos postos. Nós temos algumas entidades que trabalham com a gente, né? Então, do DAE, propriamente dito, nós temos 175 estações, sendo parte delas com 2 sensores, parte com um, parte com outro, né? Então, a gente tem 175 locais diferentes, né? Junto com a gente trabalha também a Sabesp, com mais 44 estações, a Prefeitura de São Paulo, com mais 36 estações, e hoje nós temos aqui, aquele número que estava apresentado anterior, de 200 estações, é quando começou a sala. Então, atualmente, nós estamos com 255 estações, cujas distribuições são essas daqui. Aqui no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, aqui seria Sistema Cantareira e Vale do Rio Piracicaba, e aqui a região metropolitana de São Paulo, no Alto Tietê. E tem algumas também aqui na Baixada Santista, no município de Cubatão. Aqui é uma estação típica. Temos aqui o captador solar, possui energia, armazena por uma bateria. Aqui ele tem observação de chuva. E aqui vários meios também de observar o nível do rio. Nesse caso aqui, pode ser por radar, pode ser por infravermelho, por ultrassom, por boia, por pressão. A gente utiliza, aí, conforme o local, a gente utiliza uma maneira diferente também, né? Então, esse aqui é um posto modelo da gente, que fica aqui na Ponte do Limão. Talvez vocês, na visita também, o Augusto talvez pare lá e dá uma mostrada para vocês. Aqui é a distribuição. Nós temos 4 salas de situação. A nossa, propriamente dita, é essa aqui do Alto Tietê. Abrangemos aí quase 20 milhões de pessoas com esse mapa de distribuição. Além da nossa, nós temos uma no Médio Tietê, que seria lá em Piracicaba, PCJ. Temos uma no Vale do Paraíba, que está lá no nosso escritório de Taubaté. E temos uma lá no nosso escritório de registro. Então, são essas 4 salas de situação. 2 delas, a Ana doou os equipamentos, está em montagem, uma em Ribeirão Preto e outra em São José do Rio Preto. Está para entrar em ação, acho que para o próximo período do verão também. No mesmo estilo, vai ter uma rede telemétrica, e, no caso, lá vão utilizar os radares da Unesp também. Nós temos mais 2 radares aqui em São Paulo, da Unesp, e utilizamos também o radar da Infraero, que também fornece dados de chuva, né, que a gente complementa as nossas informações no resto do Estado. Aqui é um fluxo de informações de como é que a informação flui na sala de situação. Nós temos aqui o radar meteorológico, a telemetria. Isso tudo é concentrado lá na USP, no Centro Tecnológico de Hidráulica. Nós temos um banco de dados. Isso distribui para as 4 salas de situação. Nós temos um grupo de pessoas que trabalham no CGE, aqui da Prefeitura, que também utiliza a mesma base que a gente, né? Tem um convênio, a Fundação FCTH é que faz a manutenção e operação desse sistema. Temos aqui troca de informação nossa com a SEDEC, e, na realidade, quem faz o final da informação é a SEDEC, através das CONDECs. Então, tem um relacionamento SEDEC-CONDEC. Além das nossas informações, eles recebem toda a assessoria técnica, tanto do IPT como do IG, através dos mapeamentos, que foi visto aqui alguns exemplos aqui na palestra anterior, né? E esse fluxo de informação, junto com esses mapas, então chega à decisão final. Além disso, outras informações externas. Hoje em dia, quem faz a divulgação de SMS é também a SEDEC, né, que ela tem um relacionamento muito bom com os municípios, né?
E aqui os esquemas, né? Como é que o esquema hidráulico aqui das nossas bacias? Aqui ao lado nós temos a bacia do Paraíba do Sul. Ele é um rio que nasce aqui na divisa do Rio de Janeiro, vem, tangencia a região metropolitana e vai lá para o Rio de Janeiro, né? Então, esse aqui é o esquemático da bacia do Paraíba do Sul. Depois, aqui a nossa bacia do Alto Tietê. Temos algumas barragens normais, que inicialmente elas tinham o objetivo de contenção de enchente, e hoje, pela expansão urbana, etc., essas barragens aqui elas passaram a ser operadas pela Sabesp. E, atualmente, a Sabesp tem tirado daqui em torno de 12 a 15 metros cúbicos por segundo para alimentar a região metropolitana. Mas o objetivo inicial dessas barragens era controle de enchente. Elas estão a montante do Parque Ecológico, que inicia-se aqui na barragem da Penha, né? Além disso, aqui no Rio Pinheiros, nós tínhamos aqui a produção de energia, antigamente, aproveitando aqui esse desnível de 750 metros, a gente tinha aproveitamento lá em Cubatão, em Riborde. Atualmente, por um problema ambiental, isso daqui só ocorre, essa derivação aqui para a Baixada, quando nós temos um evento crítico de chuva aqui na bacia do Rio Tietê. Então, este rio, que seria o Rio Pinheiros, ele tem algumas obras hidráulicas que podem reverter o rio. Então, o sentido natural do rio seria da barragem para o Rio Pinheiros. No entanto, com certa regra operativa, eu consigo passar a água do Tietê para cá, se eu quiser, né? Através da Traição, eu faço um bombeamento aqui em Traição, e depois eu poderia aproveitar todo esse desnível aqui de 750 metros. Atualmente, isso daqui só é utilizado para controle de enchente, né? Além disso, nós temos outro aproveitamento aqui da Sabesp, que seria no Rio Cotia, e aqui nós temos a bacia do Rio Piracicaba, onde metade da água do sistema aqui da região metropolitana, que nós gastamos em torno de 60 metros cúbicos por segundo, metade disso, 30 metros cúbicos por segundo, vem do sistema Cantareira. Atualmente, a regra operativa, como nós já atingimos 10%, provavelmente está se restringindo. Passou numa primeira etapa, quando atingiu 20%, a ANA obrigou a Sabesp a retirar apenas 25 metros cúbicos por segundo. Agora que chegou em 10%, provavelmente a ANA vai ter uma outra restrição a ser colocada para a Sabesp, para o sistema não entrar em colapso. Então, provavelmente, essa vazão de 25 vai passar para 18, 19, e aí, seguramente, nós vamos ter algum problema de falta d'água, né, por causa disso daí, tá? E aqui segue, então, o Rio Tietê, onde o Rio Piracicaba vai se juntar aqui em Barra Bonita, né? Vamos lá. Aqui também são algumas obras, outra fotografia com as obras hidráulicas, aqui já um zoom aqui para a capital, nesse sistema que eu já adiantei agora há pouco, né? E aqui, como é que a gente trata as bacias? Nós tratamos a bacia por esquemas hidráulicos. Com isso, o operador da sala ele consegue, numa única visualização, ter todas as cotas de cada uma dos sensores. E nós atribuímos cores para esses quadradinhos aqui. Então, a cor branca significa que está tudo ok. Aí, um primeiro estágio amarelo, que seria atenção, depois cor de abóbora, alerta, emergência seria cor de rosa, e depois vermelho, extravasamento, tá? Com isso, a gente, olhando, observando as cores desses quadradinhos, a gente tem uma ação diferente para cada uma das concessionárias, dos parceiros que utilizam essa informação. Então, por exemplo, a CT, ela vê essa informação e já sabe a ação que ela vai ter, né? Aqui a mesma coisa para o Tamanduateí. Aqui, no caso, o sistema Cantareira e o Piracicaba. E assim a gente tem um esquema para cada uma das bacias, né? Aqui um exemplo de uma observação. São as duas marginais, com os níveis margem esquerda e direita, e o nível do rio. E aqui a variação. Se o rio atingir um determinado nível, o próprio gráfico muda de cor, né? Conforme aqui a chuva e aqui o nível. Aqui um outro exemplo de observação. No
aqui essas cores desses ícones também significando a mesma coisa, né? Então, se eu tiver um ícone cor de abóbora ou vermelho, eu tenho já o significado dele indicando inundação, atenção, alerta, são esses níveis, né? Atenção, observação, que seria até aqui embaixo, atenção, alerta, emergência e inundação. Aqui um exemplo de um evento, né? Aqui um rio mais de cabeceira, por exemplo, isso daqui é o Ribeirão, é o rio Tamanduateí em Pacheco Chaves. Depois aqui nós temos Meninos, Tamanduateí e o Tietê. Cada um, ele, com a mesma enchente, ele recebe esse aqui encheu, ficou durante meia hora fora da calha, esse daqui chegou a ficar 5 minutos, esse daqui só passou para o atenção, né? O rio Tietê. Um exemplo de um piscinão, né? Aqui, no caso, a gente tem um modelinho que diz aí na frente o que vai acontecer num rio de médio porte. Um exemplo de análise no tempo. Isso aqui que nós estamos tendo trabalho agora para refazer, que nós estamos utilizando por comparação, e agora nós estamos utilizando a informação pontual que o radar nos fornece. Esse aqui, a gente tem cada quadradinho desse, tem uma informação estatística, que eu vou mostrar daqui à frente. E com essa informação, eu sei qual é a chuva que vai acontecer, se amarelinho ou vermelho, e faço uma projeção do radar. Se acontecer aquela chuva, eu posso, então, dar um informativo sobre um ponto de alagamento, por comparação, né? Aqui são o número de vezes que a gente tinha feito a estatística. Esta aqui está se fazendo a renovação dessa estatística. Aqui é o exemplo das observações feitas pelo CGE, mês a mês, só no período de verão, né? Então, começou em 2004, e aqui são o total por período, tá? Então, aqui, nós temos dois tipos. A CT, o CGL utiliza a CT como referência. E a CT classifica as inundações em transitável, ou seja, o nível a altura de chuva menor que 10 centímetros na calha. E intransitável, se o carro não consegue passar. Então, a gente imagina que... E o guarda não deixa passar se a água estiver atingindo, tampar o pneu, a parte inferior do pneu. Então, já não deixa passar. Então, essa classificação transitável e intransitável dá uma ideia para a gente do quanto encheu em cada um dos pontos, né? Então, essa estatística, até 2014, nós temos a observação de 10 anos, 8.617 observações, sendo que quase 3.000 vezes o município de São Paulo sofreu pontos de alagamento. Então, nesses 10 anos, nós tivemos 2.811 vezes em lugares diferentes no município de São Paulo com enchimento. Agora, aqui a descrição dos dias em que o Tietê saiu da calha, nós temos aí uma relação. Depois eu melhorei um pouquinho essa relação, comecei a passar para uma tabela, né? Então, aqui tem o dia e quanto que encheu em cada um dos postos telemétricos, né? Então, vem essa relação. Agora, nós estamos com um problema ao contrário. Então, praticamente, o pessoal esqueceu da manutenção de telemetria, essas coisas todas, estão tudo preocupados pela falta, né? Então, estão comprando bomba para ressuscitar o morto, né? Mas não sei se vai adiantar, né? Tá? E aqui é um total das enchentes nos rios estaduais, vamos chamar assim, né? Então, nós temos aqui, por mês e por ano, quantas vezes nós tivemos no Alto Tietê, desde 2007, o número de vezes que foi extravasado. Então, em 2014, em janeiro de 2014, eu tive na região do Alto Tietê, aqui da bacia do Alto Tietê, 6 extravasamentos. 3 em março, 2 em abril. Então, esse ano aqui, na primeira parte do nosso período chuvoso, nós já tivemos 11 vezes o rio saiu da calha, né? Tá? Eu acho que é só isso aí, né? Tá? Procurei aí. Pulei um monte de coisa, mas tudo bem.